Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar de revolução. Revolução. Imagina um professor de direito constitucional falando de revolução. Os professores de direito constitucional falam de revolução quando tratam daquela lição relativa ao povo soberano, ao poder constituinte originário que origina a Constituição e que se fundamenta exatamente no povo soberano. Nós temos aqui nesse quadro de Francisco Coccolic, um italiano que andou perambulando pelo Brasil. Esse quadro vai completar uns 100 anos. Um sol nascente obstaculizado, obnubilado, né? Aquela palavra difícil, pelas nuvens. Ele não consegue transparência para ser um sol cor de laranja, como as tonalidades desse casaco, como a minha gravata, não é? E a sociedade civil é como o sol. Dali, da sociedade civil, do sol, tudo nasce. Do sol, tudo se origina. O sol não pede nada a ninguém. E o Estado é como a lua, é uma luz reflexa do sol que sai da sociedade civil. Porque a sociedade civil é onde se geram todas as riquezas. E o Estado é como um condomínio, onde tem o síndico, que é a partidocracia, que deve representar esse povo soberano, esta sociedade civil, e recolhe impostos, que hoje vocês sabem que estão no Brasil pela hora da morte. Tá? Os impostos são tantos que obstaculizam até a produção. Tá? Então, do que se dá essa origem de todo esse problema que nós estamos vivendo? Agora, recentemente, nessa semana passada, fim da semana passada, nós estamos no dia 20 hoje, toda a sociedade civil viu estarrecida que a Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, obstaculizou o processo contra 3 denunciados pelo Ministério Público, a que foi dada pelo juiz uma ordem de prisão provisória. Ora, de toda a sociedade civil, da imprensa, de todos os segmentos, né, houveram manifestações, porque essa Alerj e uma série de deputados derrubou, né, aquilo ali, aquele mandado judicial. Né? Eu não vou entrar em considerações com relação às firulas constitucionais que possivelmente poderiam legitimar, sabe? O certo é o seguinte, é que a manifestação popular unânime nas redes sociais e por todos os lados, e voz corrente, notória em todo o país, o que faz é deixar patente, com luz solar, que a blindagem, a autoproteção dada aos políticos, à partidocracia, não tem mais condições de perseverar, de continuar assim. Porque isso é uma das condições, uma das qualidades que justifica, que demonstra, que esboça o que é a partidocracia. O que é a partidocracia? Uma casta. E esta casta se dá pelo continuismo, pela reeleição, pela renitente reeleição. Então, isso cria uma casta blindada com imunidades formais, imunidades materiais, de fala, de palavra, que isso foi criado com relação à ditadura. Mas nós não estamos mais num sistema ditatorial, num sistema que anda vislumbrando, anda cuidando, anda filtrando a expressão da palavra das pessoas. Não. E aquele argumento contra a ditadura, contra a falta de liberdade, serviu agora para proteger o crime.
porque os políticos fazem tudo o que querem, estão desconectados da sociedade civil, é uma partidocracia, né? Se reelege e não respondem. Então esse é o clamor que está, e frente a isso, nós estamos necessitando de uma revolução. E a revolução é muito simples, é a simples instauração do processo republicano. A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Entrou no sistema constitucional brasileiro através da Constituição de 1891. Mas até hoje, com todos os sistemas, ela não sofreu um aperfeiçoamento. E nós vivemos num sistema feudal, clientelista, que Raimundo Faorin, os donos do poder, já fez a dissecação, tirou o raio-x de todo o sistema clientelista, feudal de compadrio, do manda quem pode, obedece quem precisa, do regime do quero ou meu, porque nós vemos aí que é uma coisa impossível, né? de se imaginar que os políticos entram paupérrimos, de origem pobre, e isso mostra a democracia do sistema, e saem multimilionários. Eu não vou citar os casos, todo mundo sabe que as pessoas têm milhões em contas bancárias. De onde foi que proveniente tudo isso? Né? E não é um partido, nem são dois, nem são só três, é generalizado, é massivo. É um problema, é um câncer, uma metástase, não é? Sistêmica, instalada na República, e que toda a sociedade civil está com indignação. Aí eles dizem assim, porque nós somos contra o regime autoritário, contra a ditadura. Mas isso é uma ditadura de uma maioria eleita democraticamente, né? E que uma ditadura civil, porque nós combatemos a República e o regime constitucional. Ele nasceu exatamente para combater o absolutismo, onde os reis representavam o poder soberano e absoluto, não respondiam. Os reis não respondiam, não eram responsáveis. E aqui, na República, se criou uma série de sistemas, impeachment e tal, e os processos não funcionam. Nenhum processo contra nenhuma autoridade não funciona. O Supremo Tribunal Federal não funciona. As ações é político, são indicados membros políticos. Entre a justiça, né, e eles preferem uma visão, uma alternativa política para não haver uma crise entre as três funções do poder, né? E isso vai protelando e o Brasil está sangrando. Então nós precisaríamos uma reforma política que restaurasse o povo, o sol, com a cor dessa gravata, com as nuances desse casaco, laranja, né? Aquele sol que nasce em cima, né? A sociedade civil nascendo realmente, que os impostos, né? Descessem os impostos, fossem racionalizados, né? Que esse mar burocrático de legislação, porque os políticos, eles legislam, a função deles é legislar nos âmbitos municipal, estadual e federativo, da federação, da União, né? Que legislasse, e que também a outra função é fiscalizar. Legislar, eles invadem a zona de franquias, originárias, porque John Locke disse, existem alguns direitos que são os inalienáveis que nós não colocamos no pacto, nós não entregamos, a sociedade civil, a cidadania não entregou o Estado. E os políticos não têm o direito de invadir essa zona de franquias, essa zona de exclusão, que é onde as famílias regulam a educação dos seus filhos, onde as famílias administram o sal na sua comida. Esses caras querem regular igualdade dentro dos elevadores, o sal, a regulação do sal pelo Estado. O cidadão
dentro de um restaurante se torna incompetente e em casa retorna a sua competência. Isso é possível, uma coisa dessas? Isso é laxativo, é uma diarreia legislativa, uma burocracia. Tá? Então nós devemos desburocratizar todo esse processo e colocar mais em evidência o processo de fiscalização, que é o que eles não fazem. Eles não se fiscalizam. É criado um Tribunal de Contas, tá? Que é membro ou não é membro do Judiciário, não é órgão do Judiciário, é órgão auxiliar do Legislativo, mas são figuras da política indicadas pelos políticos. Como a pessoa indicada pelos políticos e pela partidocracia vai fiscalizar os seus membros? Isso é um absurdo que ofende a razão, ofende o bom senso. Só estultos ou idiotas conseguem admitir um sistema tão estapafúrdio que ofende a razão, ofende o bom senso, ofende a moral. Então nós precisamos realmente uma revolução nesse país e exemplificar perante a comunidade das nações que nós realmente estamos adentrando um regime de Estado democrático de direito e um regime republicano real, e não um regime de ficção que nós estamos vendo que o povo já está revoltado. E aí os políticos dizem, mas como? Querem nos tornar com vergonha de dizer assim, mas vocês querem a ditadura, preferem a democracia, mas isso é democracia, isso que está aí? Isso não é democracia. E isso é a mais fétida ditadura civil de uma casta que não é fiscalizada pelo seu povo, de uma casta que empalmou o poder soberano, roubando o poder soberano do povo e se colocando numa cidadela acima de tudo, sem julgamento nenhum, como se fosse um soberano absoluto. Nós não queremos, nós derrubamos as monarquias, o realismo, porque existiam mais iguais entre os iguais, em que aquela casta de senhores nobres, feudais, governavam e os seus filhos, e nós instituímos a mesma casta nobre dentro da República, onde políticos falecem, morrem e deixam os seus herdeiros. O sujeito basta ter o nome de um político que tenha notoriedade, o cara é Brizola, Marquesan, sei lá, todos da esquerda, é um genro. Uma voz esganipada, o sujeito se elege. E é assim que está acontecendo, é uma nova nobreza dentro da República, é o continuismo. Então, nós advogamos essa revolução do sol realmente imperar, laranja, já está, né? A sociedade civil retomar os seus poderes e não permitir mais a reeleição e o continuismo, né? Instalando também dentro dos partidos a democracia, porque atualmente a democracia vem dos partidos, os partidos são as células que compõem, fazem a democracia, mas essas células têm proprietários, têm donos, caciques, que privatizam o fundo público dos impostos, que vai para lá, 3 bilhões atualmente, é privatizado. Quem nunca frequentou partido, eu não fui só professorzinho de faculdade lá, botando livro lá no cheio de pó, né? Não, eu saí e me candidatei com o meu dinheiro, com a minha família, pobre, dentro de um apartamento, com 5 filhos dentro de um apartamento de 2 quartos, 5 vezes eu fiz essa infâmia contra a minha família, frente a idealismo, patriotismo e outras coisas. Mas isso é um jogo de cartas marcadas. Os caciques, os chefes partidários dão dinheiro só para aqueles que estão com a milho na sua mão. Aqueles, os amigos, os compadres. Na esquerda, o que era? Só para aqueles que vieram da célula. A célula que combatia os militares, que eram todos comunistas, a célula, né? Então, esses da célula faziam parte do diretório, né?
recebiam candidaturas, eram financiados. Agora, quem não é da célula, como eu, nunca fui de célula nenhuma, ou não sou compadre de ninguém, nunca recebi nada financiado com o meu dinheiro próprio. Sempre provo. Então, isso é um absurdo. Nós temos uma democracia que é baseada em partidos que, na realidade, não são republicanos, são monarquias, tiranias internas. E isso precisa ser redemocratizado. Precisa esse ambiente se redemocratizar, pois, às vezes, tem uns que pensam, vamos colocar o sistema parlamentarista de governo. Mas se continuar esse sistema partidário, esse mesmo sistema de reis e tiranos, donos dos partidos, que privatizam o fundo público e assaltam a atividade civil com achaque e pichuleco, exigindo da atividade civil, dos empresários e da sociedade civil, coima com as regulações que fazem estapafúrdias. Esse é o sistema que está vigindo no país. Longe do direito constitucional, longe do idealismo, é uma latrina a céu aberto, pútrida. É isso que nós estamos vivendo. E nós temos que fazer uma revolução, porque se os políticos não fizerem a reforma política necessária, que coloque realmente a república como nós queremos e como a sociedade civil quer nascer. O sol quer nascer e o sol sempre se levanta da cor de uma laranja imensa, e o sol tem que ser o sol, e nós precisamos de luz para viver, e a sociedade civil que está asfixiada por um estado mastodonte, uma república do que indica, tem que nascer. Temos que terminar com esse regime de que indica, das indicações dos partidos para os tribunais, tem que se remodelar tudo isso. Tem que ter um planejamento estatal a longo prazo que regule exatamente o que o povo, em 2013, em julho, saiu para as ruas pedindo saúde, educação e segurança. Nós temos que também ter uma visão com relação ao multilateralismo, ao problema da China, que é uma ditadura comunista e que recepciona o capitalismo, e que através de não fornecer direitos do trabalho, direitos materiais aos seus operários, está arrebentando, está terminando com a competitividade e com a indústria nacional, que passou de 50%, caiu para 30%, com índices de 1930, 1920. Aqui nós estamos sendo transformados só adaptados às vantagens comparativas que nós temos, que é o agronegócio. O agronegócio que, por uma loucura, uma demência do socialismo, aliado a Soros e ao internacionalismo, começou a atacar a plantation e levar esses insurretos, esse exército paramilitar socialista aliado ao capitalismo, que é essa reforma que Fernando Henrique e outros, Lula e outros, a reforma do câmbio, a MST e tudo isso aí, que não produz nada, que é uma área igual à área utilizada pelo agronegócio tradicional. E o que produz? Começa a se vincular politicamente à produção, a fornecimento para as crianças de alimentação e tudo isso. Mas se for o INCRA fizer um levantamento, vai ver que mais da metade está mal ocupado, foi vendido, negociatas internas, e que a agricultura mudou a perspectiva, que não se desloca famílias, né? Uma escravidão, né? O agronegócio teve uma série de remodelações, tem que se pesquisar tudo isso e se colocar de outra forma toda essa coisa. Então é isso. É essa a mensagem que eu trago. Uma revolução na política. A revolução é fazer com que a partidocracia arregue, sente numa mesa e discuta a perda
dos seus direitos de mais iguais entre os iguais. Porque senão a partidocracia vai ter o que ela merece. Ou uma revolução do povo, uma insurgência, ou o próprio exército nacional, né? De alguma forma, ele que é muito comportado, eu nunca vi um exército tão comportado atualmente, mas os movimentos estão aí, estão aumentando. E quem está fazendo isso é a partidocracia, perseverando na sua miopia, na sua cegueira de não dar ouvidos à população, não ter ouvidos para a população. A partidocracia, ela tem mangueiras, currais eleitorais. É assim que ela existe, num povo desarmado, ignorante, paupérrimo, que trabalha no seu dia a dia, horas e horas, e ainda tem um horário em itinere para se deslocar, cansados, longe da política. Uma pessoa do povo, paupérrima, trabalhador, não imagina nunca pertencer, participar, ser um político. Isso é coisa para ricos. Isso é para coisa de classe média abastada. Eles nem sonham com isso. E a única forma com que eles participam é exatamente dessa forma, não é? Que o seu voto é trocado, é o assistencialismo. E que o sujeito desesperançado da política, que nunca vai fazer parte, é cabo eleitoral, né? Recebe lá uma bijuja, né? Um dinheirinho e tal, como os políticos fazem normalmente. Mas ele troca por um conhecido, um cartãozinho, tem um conhecido dentro do sistema, dentro da ditadura, que atende a segurança, saúde e educação quando ele precise, ou alguma outra coisa que ele precise, alguma ajuda. É assim que o povo pobre, povo humilde, né, enxerga os políticos. E eles, racionalmente, de forma inteligente, selecionam a única atitude de sobrevivência para eles perante a política. Por isso que esses velhos caciques, por isso que essa podridão tem exatamente suas bases pútridas, cheias de cupim, exatamente dentro da falta de saber, dentro da orfandade de conhecimento. É aí que está essa partidocracia decrépita, podre, dominando o país. Esse regime de compadrio fétido. É isso. Ou vocês, políticos tradicionais, arregam, ou o tempo vai dar. Tem um tempo para vocês. E está chegando o tempo, cada vez mais rápido. Não sou eu que vou fazer. Eu não organizo nada, sou muito pequeno. Estou muito próximo do meu fim. Mas eu vivi o século passado, a metade do século passado e o começo desse século, para ver quem vocês são. Um jogo de cartas marcados, espúrio, sem vergonha. E o sol, eu digo, tem que nascer. Da cor da minha gravata, laranja, das tonalidades do meu casaco, esse sol que está aqui. E o sol vai nascer, apesar de vocês. Bye, bye.